Em 1900, uma fábrica de pneus francesa lançou um livrinho de graça para motoristas. Naquele ano, a França inteira tinha menos de 3.000 carros. Hoje, esse livrinho decide quais são os melhores restaurantes do planeta. E chefes choram quando entram ou saem dele. A empresa é a Michelin, fundada em 1889 na cidade de Clermont-Ferrand, no interior da França, por dois irmãos, André e Edouard Michelin. André era o visionário do marketing, Edouard, o homem da fábrica. Eles herdaram um negócio de borracha quase falido e apostaram numa tecnologia nova. O pneu desmontável, que podia ser trocado na estrada em minutos, numa época em que consertar um pneu levava horas. A aposta deu certo e a Michelin virou o nome forte no nascente mundo do automóvel, inclusive criando em 1898 o Bibendum, aquele boneco branco feito de pneus empilhados, um dos mascotes mais antigos da publicidade mundial. Mas os irmãos tinham um problema que nenhuma fábrica resolve sozinha. O mercado era minúsculo. Pneu só desgasta se o carro roda. E carro, na virada do século XX, era brinquedo de rico, coisa rara, sem estrada decente e sem posto de gasolina. Não adiantava fazer o melhor pneu do mundo se ninguém tinha motivo para dirigir. Foi aí que veio a jogada que define esse episódio. Em vez de vender pneu, os irmãos decidiram vender o desejo de viajar. Em 1900, lançaram o Guia Michelin, um manual gratuito com mapas, lista de oficinas, postos de combustível, hotéis e instruções práticas como trocar um pneu. A lógica era simples e fria. Quanto mais o francês pegasse a estrada, mais borracha ia para o asfalto, e mais pneu a Michelin vendia. O guia gastronômico mais prestigiado do mundo nasceu como ferramenta para acelerar o desgaste do produto da própria empresa. Por 20 anos, o guia foi distribuído de graça, até que, segundo a história contada pela própria Michelin, André visitou uma oficina e viu pilhas do guia sendo usadas para calçar uma bancada. A conclusão dele virou uma das frases mais repetidas do marketing: o homem só respeita aquilo que paga. Em 1920, o guia passou a ser vendido. Cortou a publicidade das páginas e ficou mais sério. Em 1926, começou a dar estrelas para restaurantes. No início dos anos 30, consolidou o sistema que existe até hoje. Uma estrela, restaurante muito bom. 2, vale um desvio na viagem. 3, vale a viagem por si só. A lógica das estrelas continuava sendo a do pneu. Quanto mais longe o restaurante te fizesse dirigir, mais estrelas ele merecia. Enquanto o guia crescia em prestígio, a empresa de verdade, a de borracha, travava suas próprias batalhas. A maior delas foi tecnológica. Nos anos 40, a Michelin desenvolveu o pneu radial, uma construção que durava muito mais e economizava combustível. Lançado comercialmente no fim daquela década, o radial esmagou a concorrência. As gigantes americanas demoraram a reagir e, quando o padrão radial dominou o mundo, a Michelin já estava anos à frente. Foi essa vantagem que transformou uma fábrica do interior da França numa das maiores empresas de pneus do planeta. Mas nem tudo foi vitória. Em 1990, a Michelin comprou a americana Uniroyal Goodrich para ganhar escala nos Estados Unidos e quase se afogou na dívida. Os anos seguintes trouxeram prejuízos pesados e cortes duros. Em 1999, a empresa protagonizou um escândalo na França ao anunciar praticamente ao mesmo tempo lucros em alta e milhares de demissões. O episódio virou símbolo de capitalismo frio no debate político francês e manchou a imagem da companhia por anos. E o próprio guia tem sua sombra. A pressão das estrelas é tão brutal que virou tema recorrente na alta gastronomia. Em 2003, a morte do chefe francês, Bernard Loiseau, um dos mais celebrados do país, reacendeu a discussão sobre o peso psicológico das avaliações. E desde então, chefes renomados já chegaram a devolver estrelas para escapar dessa cobrança. O guia que nasceu para vender pneu ganhou o poder de fazer e desfazer carreiras, e esse poder tem custo humano. Houve tragédia também dentro da família. Em 2006, Edouard Michelin, bisneto do fundador e então comandante do grupo, morreu aos 42 anos num acidente de barco na costa da França. Um golpe numa empresa que, por mais de um século, foi controlada de perto pela mesma família. E hoje, a Michelin é uma das 2 ou 3 maiores fabricantes de pneus do mundo, disputando a liderança global com a japonesa Bridgestone, com faturamento anual na casa dos 28 bilhões de euros e mais de 100 mil funcionários. O Guia Michelin, aquele livrinho de estradas, cobre dezenas de destinos nos 5 continentes
E uma única estrela ainda é capaz de multiplicar as reservas de um restaurante da noite para o dia. 125 anos depois, o brinde virou uma das marcas mais valiosas da história do marketing, sustentado por uma empresa que continua vivendo de borracha. A lição é dessas que valem para qualquer negócio. Às vezes, o jeito mais inteligente de vender seu produto não é falar dele, e sim expandir o mundo onde ele é necessário. Os irmãos Michelin não venderam pneus, venderam motivos para viajar e os pneus foram consequência. Se você gosta de entender a engrenagem escondida por trás das grandes empresas, se inscreve no canal, porque tem muito mais história como essa por vir.